Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7 com Cris Magalhães. Olá pessoal, boa tarde. Desejo um sábado abençoado para você. Está no ar a 16ª edição do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. E hoje nós completamos 4 meses de programa. E eu queria agradecer a sua audiência, por você participar sempre, por você nos acompanhar aqui durante esses 4 meses. E como vocês sabem, aqui é um espaço para falar tudo sobre o universo feminino, mas é mais que isso. É para falar do direito da mulher, para dar voz para a mulher, para nós colocarmos em evidência as mulheres e, principalmente, os nossos direitos como mulher. E, para falar em direito da mulher, eu convidei uma especialista nesse assunto. As mulheres, elas têm vários direitos e muitos a gente não conhece. Então, eu trouxe uma convidada hoje que vai explicar sobre esse assunto, que infelizmente em pleno século XXI nós temos que abordar ainda, que é a violência contra a mulher. A minha convidada é a doutora Mariane Lopes Martins Ferraz. Ela é advogada, assessora de política pública para as mulheres na Secretaria Municipal de Política para as Mulheres de Londrina. Ela é vice-presidente do Conselho Municipal de Direito da Mulher em Londrina. Ela é palestrante, pós-graduada em Direitos Humanos, Direito do Trabalho Previdenciário, conciliadora e mediadora extrajudicial, aluna especial, mestrado Direito Negocial pela UEL. Doutora Mariane, boa tarde, seja muito bem-vinda ao programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Boa tarde, Cris. Obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui falando de um assunto super importante e pertinente. Verdade. Falei há pouco sobre estarmos em pleno século XXI, estamos em 2024 e, infelizmente, ainda temos que falar desse assunto tão delicado que é a violência contra a mulher, né, doutora? Sim, é difícil, né? Ainda é um tabu falar sobre isso, mas é extremamente necessário e, assim, a legislação, ela vem mudando, vem se atualizando para garantir, né, que a mulher, ela tenha uma vida sem violência, né? Muito obrigada por aceitar o meu convite, porque eu sei que você acabou de ganhar bebê. Então, para quem está nos ouvindo, a doutora, há pouco mais de 60 dias, né, doutora Mariane? Sim. Está em licença maternidade e veio, né, prontamente para conceder essa entrevista hoje, para falar desse assunto que eu sentia muita segurança em trazer você, que é alguém que tem muito conhecimento na área, né, doutora, para nos explicar um pouquinho sobre os nossos direitos. Ai, obrigada pelos elogios e sim, né, deixar a pequena em casa teria que ser um programa muito conceituado e um assunto também muito importante, né, então não medir esforços para estar aqui com você falando sobre isso. Obrigada. Bom, e para começar, doutora, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para as nossas ouvintes quais são os principais direitos das mulheres garantidos pela legislação brasileira. Tá. Cris, a lei, né, ela prevê diversos tipos de direito para a mulher, porém eu costumo dizer, né, nas minhas palestras, que o homem e mulher têm os mesmos direitos, né? A Constituição Federal, ela garante isso. Porém, todavia, né, para que a mulher tenha seus direitos assegurados, foi necessário criar outras leis para dizer, né, olha, a mulher precisa, ou a mulher pode, a mulher tem, né, ou não pode. Então, assim, o direito principal, e que é para todos, mas que a mulher, ela tem dificuldade de ter, é o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, o direito de ir e vir, né? E por isso que, então, foi criado uma das principais leis de direito da mulher, que é a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. E essa Lei Maria da Penha, eu sei que ela é muito falada, né? Sim. Mas eu gostaria que você explicasse um pouquinho como que é a Lei Maria da Penha,
que é uma lei que protege as mulheres vítimas de violência doméstica, especificamente, né? Isso, exatamente. A Lei Maria da Penha, ela prevê a violência doméstica e familiar com base no gênero, tá? Então, especificamente, o que a gente tem que ter em mente? Sempre a vítima vai ser do gênero feminino, mas, sim. Às vezes, o autor da violência, muitas vezes não é só o homem, a mulher também comete, né, contra outra mulher. Então, essa lei, ela assegura a mulher dentro do seu domicílio, dentro do seu lar, né, a questão de não sofrer violências. E que tipo de violência é essa? A Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos. Sim. Que é a violência física, né? Então, a violência física ela é muito fácil de ser identificada, porque você sabe quando você está sendo apanhando, Sim, né? Puxão de cabelo, mordida, soco, chute. Tem a violência patrimonial. E o que é essa violência patrimonial? Então, é a mulher que não pode trabalhar, mas também não pode ter acesso às finanças da casa. É a mulher que muitas vezes começa um negócio trabalhando em casa e o companheiro vai e quebra, né, os seus pertences. Que não tem... Que acontece muito, né, doutora? Demais. Por exemplo, quebrar o celular porque a mulher tá vendendo as coisas na internet, né? Ou tá trabalhando na rede social. Secador e chapinha porque a mulher começou a fazer uma escova para ganhar um dinheirinho. Então, para que essa mulher não tenha outros meios, né? Sim. De sobreviver, de ser independente, o companheiro vai ali cercando, né? Então, não deixa estudar, não deixa trabalhar, né? Existe a violência sexual e muitas pessoas falam assim, não existe violência sexual dentro de um relacionamento, né? Porque a mulher é minha esposa, é minha namorada, ela tem obrigações sexuais comigo. Mas não é bem assim, né? Então, existe sim o estupro marital que se fala, né? Então, quando a mulher fala não, é não. E às vezes a mulher nem fala, né? Com medo, mas ali não consente. Tem casos que a mulher tá dormindo e o companheiro chega, às vezes bêbado, né? Ou de madrugada, enfim, e já vai arrancando a roupa da mulher. Isso se chama estupro, mesmo dentro de um relacionamento. E a violência sexual... Desde que não há o consentimento, é uma violência, né? Exatamente. E a violência sexual não é só essa questão dos atos sexuais, né? Sim. Tem a questão da reprodução. Então, assim, se a mulher... ela não tem o controle do seu corpo, de decisão, né? Quando eu vou engravidar, se eu quero engravidar, quero tomar um medicamento, um anticoncepcional. Se o companheiro não permite que ela tenha isso, esse controle do seu próprio corpo, também é uma violência sexual. E existe muitos casos de que a mulher não pode tomar medicamento porque o marido não deixa. Que absurdo, gente. E tem mulheres que escondem o medicamento. Nós estamos em pleno 2024. Sim. E parece que a gente está ouvindo algo que não existe, mas existe, doutora. Você deve acompanhar muitas coisas. E muito, assim, às vezes a gente fala, não é possível. Exatamente isso que você falou, estamos em 2024, né? É claro que a questão da violência doméstica está em auge, né? As mulheres estão tendo mais contato e conhecimento e muitas vezes denunciando e saindo desse relacionamento mais rápido, mas existe N situações que a mulher fica no relacionamento e depois a gente vai falar, né? Sim. O porquê que fica. Sim. Então, assim, a gente falou da violência física, a violência sexual, a patrimonial, existe a violência moral, que daí é quando tem a calúnia, a difamação e a injúria, né? Isso são crimes contra a honra, então muitas vezes esse crime é quando o autor da violência sai xingando ou falando mal da honra dessa mulher para terceiros, né? Ou imputa um crime a essa mulher, ou justifica que bateu, né, nela porque ela traiu ou porque ela deixou de fazer alguma coisa. E tem a violência psicológica, né? Sim. A violência psicológica, ela tá presente em todas as 4 outras, né? Porque não existe um tapa sem um xingamento, né? E tem muito aquela questão também, você deve ouvir bastante, porque você diariamente
trabalha, né, dentro dessa área, que o homem fala, não, mas foi só um tapa porque eu estava nervoso. Sim. Foi só um puxão de cabelo. Foi só um xingamento. Não, mas eu só te xingo, eu nunca te bati. Exato. E como você está explicando, existem várias formas de violência. Sim. Importante a mulher saber identificar. Exato. Né, todas essas que você citou, Sim. ela é respaldada, né, pela justiça. Existem leis que a protegem. Exato, exato. E não há justificativa para violência, né? Então, o que a gente tem que o que a gente orienta muito as mulheres é os pequenos sinais, né? Porque muitas vezes a violência não vai começar com a violência física. Né? Às vezes vai começar com isso, com a violência psicológica, por exemplo. Ou com a violência moral, que é os xingamentos. Você podia só citar um pouquinho? Porque como é um programa para mulheres, muitas mulheres vivem, infelizmente, essa situação. Sim. Até para que... Eu acredito que é um tema que a gente nunca vai cansar de trazer, também, né? sim. Porque existem várias formas e quanto mais conhecimento a gente puder levar para essas mulheres, mais força e coragem elas vão ter para sair de uma situação assim. Então, eu gostaria que você citasse algumas características aí, até principalmente começa no emocional. O que seria isso, doutora? Quais são esses comportamentos que a mulher precisa ficar atenta? Sim. Que é o start aí, né? Que é o início de tudo. Sim. Muitas vezes, no começo do relacionamento, esse tipo de comportamento é visto como um ciúmes, um cuidado. O que seria? Não deixar a mulher mais sair sozinha, sair com aquelas amigas que ela tanto gostava de sair. Então, começa com um controle, né, excessivo. Então, eu não quero que você saia com tal roupa porque eu tô cuidando de você, a rua tá muito perigosa. E eu acho que é importante também dizer que tudo que a gente está conversando aqui, né, não é uma coisa pontual, um único fato que vai transformar o relacionamento num relacionamento abusivo, né, é um conjunto. Então, sim... É o início. Exato, mas porque existe... a mulher precisa ficar atenta, Exato, né? existe, assim, aquele cuidado, né, marido, olha, cuidado para onde você vai, com quem você vai, etc. Mas se isso é em excesso, né, e você... Isso vira um controle? Exato, você está sendo tolhida de tudo que você gostava de fazer antes desse relacionamento, é um alerta, né? Sim. Então, controle de roupa, controle de com quem sair. Muitas vezes, mulheres não podem ir na casa dos pais. Não pode ir na casa de um parente, né? Só sai junto. Então, ter um acesso... Controlar, por exemplo, o celular dessa mulher, né? Com quem que fala, com quem que deixou de falar. Muitas vezes, a mulher... O homem fala, olha, para de trabalhar, eu cuido de você, eu dou conta da casa e etc. Para ir fechando, né, a rede de apoio dessa mulher, para isolando ela. Então, o primeiro e o principal é o isolamento, que é um sinal, assim, forte de um relacionamento abusivo. Exato. Né? Sim. Então, assim, aí a questão da violência psicológica, né? Você começa a ficar deprimida, você começa a não ter vontade mais de fazer nada, você começa a ter medo, né? Sim. Teve um caso que eu atendi, que a mulher, ela tinha que tirar foto da onde ela estava. Então, eu vou no mercado. Então, de 5 em 5 minutos, ela tinha que mandar a foto da onde ela estava. Porque senão... dava briga, né? Esse controle excessivo de, né, saber Exato. Todos os passos da pessoa, Sim. o que ela tá fazendo, com quem que ela tá falando, onde ela tá indo. Então, Isso não é também cuidado, é um né? sinal. Isso não é cuidado. Exato. Isso é um sinal de alerta gigantesco, né? Porque é só o início. Exato. Esse é o início, para Sim. depois outros tipos de violência. Sim. E aí, assim, começa então com esse controle, começa com essa questão psicológica e vai evoluindo, né? A gente fala que o relacionamento abusivo, ele tem 3 fases, né? É a lua de mel, então tá tudo certo, um amor, enfim. Aí vem na fase da tensão, que é as brigas, a discussão. E daí vem a fase mais crítica, que daí chega na violência física, né? E daí depois volta na lua de mel, porque o cara pede desculpas, manda flores, compra presente, fala que vai mudar, e a mulher... E o que a gente tem que ter em mente
porque ainda existe muito julgamento e de mulheres julgando mulheres nessa situação, né? É que às vezes fala assim, por que não saiu na primeira vez, no primeiro tapa? Né? A gente casa, a gente entra num relacionamento, não é pensando, né, na separação. Sim. E a gente acredita que a pessoa pode mudar, porque pode, se querer pode, né? Então a mulher vai entrando de novo nesse ciclo, e toda vez que passa por esse ciclo, então, da lua de mel, tensão e a violência física, vai se agravando mais e vai se encurtando o tempo, né? Sim. E tem N fatores, né? Às vezes, por questão dos filhos, a mulher não sai. Por falta de apoio, a mulher Cria uma não certa sai. dependência emocional. Exato. Também. Sim. E isso você comentou, né? Que a mulher... Ele vai isolando a mulher do Sim. convívio com amigas, Sim. com a família. Ela acaba se sentindo muito sozinha. Uhum. E mais dependente daquela pessoa. Então ela fala, eu tô sozinha, eu não Exato. posso sair. Sim. E o julgamento, né? Tanto da família quanto da sociedade, né? Então, por exemplo, se a mulher, ela conta pra uma amiga que sofreu uma violência e não rompe, Sim. ela vai perder essa amiga. Porque essa amiga vai falar, eu te falei. Eu te avisei, você Exato. não me ouviu. E aí, né? Perde toda a confiança, enfim. Sim. Doutora, nós temos que ir para um breve intervalo e na volta eu gostaria que você explicasse um pouquinho para as mulheres que estão vivendo situações assim, como ela pode solicitar, né, as medidas protetivas de urgência. Tá? Mas nós vamos para um breve intervalo e na volta você responde. Obrigada, doutora. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7. Eu, Cris Magaldes, estou recebendo hoje a doutora Mariane Lopes, que é advogada e especialista em violência doméstica. Antes do intervalo, doutora, eu fiz uma pergunta sobre como a mulher que está vivendo essa situação de violência doméstica, enfim, ela pode pedir, né? Como que ela pode solicitar essas medidas protetivas de urgência? Porque muitas mulheres passam por essa situação e não sabem como é o primeiro passo, como ela pode pedir ajuda. Sim. Cris, aqui no município de Londrina, né, nós temos a Delegacia da Mulher. Então, o primeiro passo seria dirigir, né, na delegacia da mulher, fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas. Depois que a mulher registra o BO, esse boletim vai para o fórum e as juízas nós temos 2 juizados aqui de violência, elas têm 48 horas para deferir a medida protetiva. Sim. Tá? 99% dos casos é deferida a medida protetiva, porque não é um processo criminal contra o agressor, é um processo de medida protetiva de urgência, de afastamento, Sim. né? Deferindo a medida, essa mulher ela recebe a intimação dizendo, né, quais foram ali as condutas deferidas para ela, que é o afastamento e etc. Além desse caminho, a mulher ela pode ir direto no Ministério Público e também solicitar as Sim. medidas, mas também através de advogado. Então, eu quero pedir com o meu advogado de confiança, o próprio advogado entra com esse pedido direto para o juiz, né? E são os mesmos prazos, são deferidos essa medida. Então, independente dela ir por esse caminho via delegacia ou contratando um advogado, é o mesmo processo, o mesmo prazo. Sim, exato. Sim. Então, você que está ouvindo, está vivenciando isso, no caso de uma agressão, seja ela física, psicológica, enfim, você tem direito de você denunciar e pedir uma medida protetiva. Você não é obrigada a ficar nessa situação. E um detalhe é que não precisa de ter provas, né? Muitas mulheres falam, eu não fui denunciar porque eu não tenho provas. A palavra da mulher, nesses casos de violência, ela é uma prova... Só a palavra da mulher já basta, né? Então, ela é utilizada como uma prova fundamental. Então, não precisa de ter foto, filmagem, nada, tá? Sim. E o que acontece? Porque eu quero até que você explique, porque é muito difícil.
Sim. Por mais que uma mulher, ela está dentro desse relacionamento abusivo, recebendo qualquer tipo de violência, existe sentimento. Sim. É muito triste falar isso, mas existe um sentimento, existe uma ligação, uma dependência emocional. E, de alguma maneira, ela também sente medo de denunciar, pena desse agressor. Sim. O que acontece com ele, doutora? Sim. Bom, a partir do momento que a mulher pede a medida protetiva, ele também recebe uma cópia e ele não pode se aproximar. Exato, não pode se aproximar. Às vezes é obrigado a sair do lar para que essa mulher fique na residência com os filhos, né? Não pode entrar em contato via WhatsApp, mensagem, mandar recado, nada. Se ele descumpre isso, ele vai responder daí com um processo criminal de descumprimento de medida protetiva. Se ele for pego, né, preso em flagrante ali, descumprindo naquele momento, ele pode ficar preso. Sim. Não é todos os casos que geram a prisão. Depende de como aconteceu. Exato. E depende também da vida progressa desse criminoso. Se ele tem antecedentes criminais, se ele já teve... alguma também Sim. antecedência no mesmo caso, Exato. pela Lei Maria da Penha, aí vai complicando o caso dele. Aí ele pode ficar até 90 dias preso, e aí esse processo vai ser julgado nesse prazo, né? E ele pode ser solto também, se contratar advogado, enfim. Um dado importante, quando a mulher pede a medida protetiva, o autor da violência, ele é encaminhado obrigatoriamente para um programa que chama Além do Horizonte, tá? Aqui de Londrina. Esse programa são psicólogos e assistentes sociais e ele é obrigado a passar pela psicóloga e assistente social. Nós temos um índice de 0,3% do ano passado de casos de reincidência. E no ano de 2022, de 15%. Então, assim... É um dado importante para a mulher, porque é isso que você falou. Às vezes tem pena, às vezes fala, mas ele fez isso porque ele tem problemas psicológicos da infância e etc. Pode ser que sim. E ele passando pela psicóloga, pode ser que melhore, né? E não para que a mulher volte com ele, mas... para que ele não faça isso com outras mulheres. Então, assim, pense em mulheres nisso. Você vai fazer uma medida protetiva, não é um processo criminal, ele não vai ser preso se ele cumprir, né? E ele também vai ter a ajuda necessária para, às vezes, se reeducar e não cometer esses crimes novamente. Então, você que está ouvindo, tem leis que te protegem, tem caminhos para que você possa seguir, para que você saia desse relacionamento abusivo, para que você se sinta protegida, né? Porque o Ministério Público, ele age muito rápido também, doutora, nesses casos. Sim, os prazos são todos bem curtos. Exato. Até porque aumentou muito o número de violência, feminicídio. Né? Sim. No Brasil aumentou demais, a gente tem dados. O último dado, até eu queria compartilhar agora, o monitor de feminicídios no Brasil, ele divulgou os dados atualizados agora em 2024, em junho. E ele revelou um aumento alarmante, né, doutora? Sim. De casos de feminicídios em todo o país. Segundo os números mais recentes, foram registrados 750 feminicídios consumados e 1.693 casos, né, de feminicídios tentados até o momento. É muito alarmante esse número, muito expressivo. E eu vejo que esse aumento também tem a ver muito com... talvez a certeza do agressor da impunidade, né? E também de ver, porque ainda existe muito a justificativa de eu fiz por amor, né? Então, crime passional. Quem ama não faz isso. Exatamente. Né? Então, por isso que nós temos que estar atentas aos mínimos detalhes lá no começo. Porque o feminicídio, eu uso uma fala da doutora Cláudia Bertola, que é a nossa juíza aqui de Londrina, que ela fala que pode ser evitado, o feminicídio ele pode ser evitado. Até aproveitando a oportunidade, mandar um abraço para doutora Cláudia, que faz um excelente trabalho em Londrina, de proteção à mulher, maravilhosa. Sim. Um abraço, doutora, parabéns pelo trabalho. Doutora Mariane, eu queria que você explicasse um pouquinho como que é essa
caracterização do crime de feminicídio, porque tem mulheres que não entendem, às vezes, os termos. Enfim, porque Lei Maria da Penha, violência doméstica, feminicídio. Você poderia só explicar, a gente dar um passo para trás e explicar para quem está nos ouvindo o que realmente caracteriza o crime de feminicídio? Tá. A lei do feminicídio, que é uma lei de 2015, ela prevê 2 tipos de feminicídio, né? Aquele que acontece dentro da violência doméstica, então, por um companheiro ou ex-companheiro, né? Que daí é o ato mais grave da violência doméstica, que é a tentativa, então, de homicídio ou homicídio consumado. O feminicídio é uma qualificadora, né, do crime de homicídio. Sim. E também tem o caso de que não é dentro de um relacionamento, pode ser um colega de trabalho, um terceiro, que apenas pela mulher ter a condição de ser mulher, tenta matá-la, né? Ou até mesmo mata, por puro ódio ou desprezo da condição de ser mulher. Então, é um crime muito cruel, né? E ainda muito visto, assim, eu vejo que por que acontece isso? Porque eu acho que a sociedade num todo ainda vê a mulher como um objeto, né? E como uma propriedade. Sim. Então, é um crime bárbaro e quando é qualificado como feminicídio esse crime, o agressor, né, o criminoso, ele vai ter uma pena maior do que se tivesse matado uma outra pessoa, cometido um homicídio sem esses traços de ódio, né? Sim. É só pelo fato de ser mulher. Exatamente. Né? Nossa, e como a gente tem, né? Trouxe os números agora. Como a gente tem esse número ainda, né? Em 2024, expressivo dessa maneira. E a gente todo dia, né? Liga a televisão, a internet. E como os casos, eles aumentam. E, infelizmente, muitos casos se concretizando, né? Sim. Não só a tentativa de homicídio, mas o homicídio em si, né? Exato. Até recentemente teve um caso em Londrina bem conhecido de uma mulher que, enfim, ela ficou em estado vegetativo e recentemente faleceu. Sim. É bárbaro, né? E quais são os principais desafios enfrentados pela mulher hoje? Você que está à frente aí, né? Dentro do setor público em Londrina, qual que é o maior desafio das mulheres hoje, na sua opinião, para elas denunciarem? Porque muitos casos, se começassem ali, né, nesses primeiros primeiros sinais, né, que esse homem ele deu ali, quando começa, né, não começa na física, começa na emocional. Ali, qual que é o principal desafio dessas mulheres hoje em denunciar essa primeira violência? Tá, eu acredito que ainda o julgamento, o medo do julgamento, o medo também da violência aumentar, né? Porque existe a ameaça, então se você me denunciar, eu vou te matar, ou eu vou matar seus filhos, sua família. Sim, né? E hoje em dia a gente não pode duvidar, né, de ninguém. Então, existe também a vergonha, né? Tem muitas mulheres que depois falam assim, eu não fui antes por medo ou por vergonha de entrar numa delegacia, eu nunca precisei de fazer isso, né? Então, eu vejo que é o medo, a insegurança, o medo do julgamento da família, da própria família. Então, a falta de apoio também né? É um fator, assim, que muitas mulheres travam, não vão fazer a denúncia, né? Tem algumas que falam sobre a impunidade, então para que eu vou fazer um boletim de ocorrência, pedir a medida protetiva, e aí eu fico presa em casa e ele fica solto, né? Então, assim, é um misto, né, de sentimentos, mas a gente incentiva muito, porque esses dados que você trouxe, Cris, pode depois, né, pesquisar que a maioria das mulheres que sofreram uma tentativa de feminicídio ou, né, vieram a óbito por causa disso, não tinha medida protetiva, né? Porque é isso, a gente está conversando. Então, eu tenho a medida protetiva. Se ele descumpriu,
eu tenho que comunicar que ele descumpriu, porque daí ele vai preso. Pode ser que ele fique mais nervoso? Pode, mas pode ser também que ele aprenda, né? Cumpra o que tem que cumprir com a justiça e não comete de novo. E não pratica uma violência maior. Sim. Né? Então, eu acho que esses são os grandes obstáculos que a mulher hoje enfrenta. E como que a sociedade ela pode apoiar essa mulher para que ela possa realmente, enfim, denunciar e não sofra essa violência doméstica? Sim. Eu acho que não julgar, né? Não julgar essa mulher que fez a denúncia, não julgar essa mulher que ainda não fez, né? Dar a mão, apoiar. Aqui no município de Londrina, nós temos uma rede de enfrentamento, né, à violência contra a mulher. Então, eu não tenho família, eu não tenho para onde ir, enfim, tenho centro de referência de atendimento à mulher. Nós temos um abrigo aqui em Londrina, que é um abrigo sigiloso, que atende só mulheres em situação de violência doméstica, que estão sofrendo ameaças, né? Enfim. Como que faz para essa mulher chegar até esse abrigo? É pela justiça, ela que determina, indo direto nesse departamento? Na verdade, o abrigo é municipal, tá? Então... São casos mais graves, assim. Isso. É o Canto de Dália, o abrigo chama Canto de Dália. E de segunda a sexta, das 8 às 18, essa mulher ela pode procurar ou a Delegacia da Mulher ou o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é o CAM, que fica ali na Santos Dumont 408. Finais de semana e à noite, que é o ápice, né? Os momentos que que tem mais violência, essa mulher ela pode ir direto na delegacia de flagrantes e falar, eu preciso do abrigo, eu não tenho para onde ir. Eles acionam o plantão, tá? Ou chamar a Patrulha Maria da Penha do 153, que é a Guarda Municipal, ou 190, toda a segurança pública aqui do município, eles têm conhecimento e fazem os encaminhamentos. Bom, que bacana, doutora. Doutora, nós precisamos ir para um breve intervalo e depois do comercial quero trazer algumas perguntas aqui que eu acho que é bem interessante. Quem está passando por essa situação precisa ficar atento e ter mais conhecimento sobre essa causa que é tão importante para nós. Perfeito. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Estamos de volta no Mulheres na Paiquerê 91,7, aqui comigo a doutora Mariane Lopes. A gente está falando hoje sobre a violência contra as mulheres e principalmente trazendo informações para pessoas que estão vivendo essa situação, para que você se sinta acolhida, tenha força para sair de uma situação de dependência, né, emocional e principalmente violência doméstica. Sim. Né, doutora? Bom, doutora, eu sei que você comentou antes do nosso intervalo sobre alguns recursos que tem para as mulheres denunciarem, mas eu gostaria que você pudesse, principalmente para quem está aqui na nossa região Londrina, né, e a região metropolitana, que acredito que seja atendido por Londrina também, como que essa mulher, ela está vivendo uma situação, ela tem que ir até uma delegacia, ela pode ligar em algum telefone, como que ela pode buscar informações e apoio para alguém que está vivendo uma situação dessa? Porque são mulheres que estão vivendo uma situação delicada, até de questão emocional, psicológica. Tem a secretaria cuida disso, tem um telefone para que elas possam ligar ou denunciar ou, enfim, tirar informações? Sim, Cris, tem. E nós temos que deixar claro que, por exemplo, os serviços que eu vou dizer aqui agora, eles são municipais, então atende apenas o município de Londrina. Ah, sim. Né? Mas eu sei que as cidades aqui na região também têm esses serviços, tá? Então, a Secretaria da Mulher tem, então, o CAM, e lá no CAM nós temos orientação jurídica, serviço social e psicologia. Essa mulher, ela pode ir presencialmente, né? Mas eu não consigo ir, eu tenho filho pequeno, ou eu não tenho condições financeiras. Posso ligar? Pode.
né? O atendimento também é feito remotamente. Que interessante. Tanto psicológico, orientação jurídica, enfim. E o telefone, depois a gente repete várias vezes, mas é o 3378-0132. 3378-0132. Exato. E daí, assim, é das 8 às 18, não tem horário de almoço, né? De segunda a sexta-feira. Essa mulher, ela precisa entrar com o pedido de guarda, precisa entrar com o pedido de divórcio. Hoje nós temos a Defensoria Pública, mas também temos o NUMAP, que é o Núcleo Maria da Penha, da UEL, né? Mas eles atendem especificamente as mulheres em situação de violência. Então, é um olhar diferenciado, um atendimento diferenciado, né? E mais ágil, tá? Que bom. Tem, então, a Delegacia da Mulher para fazer o boletim de ocorrência. Nós temos o programa Rosa Viva, que é a questão de violência sexual, né? O atendimento ali nas 72 horas após a violência. Lá também tem psicóloga, né? O CAN, agora, ele também atende, além da violência doméstica, nós estamos atendendo violência sexual, importunação sexual e assédio sexual, que também são violências que, na sua maioria... São violências contra a mulher. Exato. Né? Então, nós temos diversos serviços, mas eu acho que o principal seria o CAN, né? Que lá tem, então, o social, psicológico e a orientação jurídica, tudo completo. Que bom. Então, você que está vivendo uma situação, né, infelizmente, né, a gente falar isso hoje, em 2024 é absurdo, mas você não está sozinha. Ainda bem que existem programas, né, enfim, essas políticas públicas, secretaria, que te dá todo esse apoio. Exato. Apoio, né, emocional, jurídico, Sim. que é importante até frisar aqui, porque às vezes as mulheres não sabem como saírem dessa situação. Então, você vai ter todo o apoio através da Secretaria da Mulher em Londrina. Sim. Correto? E um dado importante para o atendimento, não precisa ter feito a denúncia, não precisa ter se separado. Então, eu estou em um relacionamento abusivo, não sei como sair, preciso de ajuda. Vai lá, passa pela psicóloga, né? Pra entender que realmente é uma... Que fase que tá vivendo, porque às vezes você tá sofrendo algum tipo de violência que nem você sabe, porque você tá dentro da situação, nem entende. Exato. Tá, eu tô sentindo que tem alguma coisa estranha. Então, procura ajuda, né? Sim. E daí, você... E que bom também, claro, a gente relata aqui esses acontecimentos, esse aumento de violência contra a mulher ou feminicídios, mas a gente percebe que ao longo dos anos a legislação ela tem também mudado para dar essa segurança para as mulheres. Quais foram essas principais mudanças que aconteceram nesses últimos anos que você acha importante pontuar, doutora? Tá, Cris, uma das atualizações mais atualizadas, que foi esse ano, é sobre a questão dos filhos, né? Depois de uma separação conturbada, de violência doméstica, muitas vezes com medida protetiva, o companheiro, né, e genitor dos filhos, eles acabam utilizando, né, os filhos para continuar praticando a violência. Sim. E acho que, se eu não me engano, foi no mês 3 desse ano que a lei mudou, dizendo que o casal, se tem situação de violência doméstica, não pode mais ter guarda compartilhada. Porque, normalmente, né, numa discussão ali de guarda... Olha que interessante, importante, né, essa informação para as mulheres que estão ouvindo. Sim, então assim, tem situação de violência. Eu preciso denunciar para ter esse direito? Não, você só precisa comprovar que você vivia num relacionamento abusivo. Mensagens, enfim, testemunhas. Até é importante falar uma coisa, doutora, que isso você já compartilhou comigo em alguns momentos. Você que é mulher, o homem, ele tem uma fala... quando ele está praticando essa violência, principalmente emocional, essa psicológica com a mulher. Que ele fala assim, se você separar, você nunca mais vai ver os filhos. Exato. E isso é mentira. Sim. Tem lei para te proteger, mulher. Você não precisa ficar nesse relacionamento. Até porque se você denunciar... E se você demonstrar, né, o que você está vivendo, você fizer uma denúncia, provavelmente ele vai perder até o direito, é isso, né? De ter uma guarda compartilhada. Não, ele não vai ter esse poder, ele não está acima da justiça para falar, eu vou
tomar os filhos de você. Isso Sim. não existe, mesmo que ele tenha dinheiro. Exato. Tem muitos que falam assim, você não trabalha, você não tem condições financeiras, né? A casa é minha, o carro é meu, tudo é meu, os filhos vão ficar comigo. Nenhum juiz vai tirar a guarda da mãe porque a mãe não trabalha, não tem, né? Naquele momento não está trabalhando, ou naquele momento não tem uma casa, né? Sim. Ele vai dar um prazo para essa mulher conseguir dar uma condição para os filhos. Então, isso de, eu não tenho condições, eu vou perder a guarda dos meus filhos, é mentira. E, se comprovado que está em uma situação de violência, você vai ter a guarda unilateral, ou seja, a responsabilidade total vai ser sua, né? Você não precisa ficar dando satisfação das coisas que você faz com o seu filho, progenitor. Claro que ele ainda pode ter o direito de visita e de convivência, se caso não praticar violência contra esses filhos também, mas vai ser pontual ali no horário determinado pelo juiz e ponto. Em alguns casos de violência contra a criança, ele perde ou o direito de ver a criança ou ele precisa ter essa visita assistida por um assistente social, é isso? Na verdade, essa questão da visita com assistente social é muito raro, né? Porque a justiça, infelizmente, não tem condições de nomear. Em todos os casos, porque é muitos casos. Exato. Infelizmente. Né? Mas, por exemplo, na situação de violência doméstica mesmo, a mulher, ela pode nomear uma pessoa interposta, ou seja, uma pessoa de confiança dela para levar a criança, para ficar junto com essa criança, dependendo da idade, da situação, né? Para quando tiver com o pai, essa pessoa interposta fica. Pode ser a avó, pode ser um tio, um conhecido, né? Alguém de confiança. Sim. E doutora, acredito que o conhecimento, como a gente está fazendo agora, né? Trazendo conhecimento para os ouvintes, explicando sobre novas leis, como essa mulher, ela pode sim ter os direitos dela, né? A educação e essa conscientização, ela pode ajudar a prevenir a violência contra a mulher e evitar muitos casos. Pode, e assim, é uma chave, né? E um caminho, um dos principais. A gente fala que deveria ter, né, desde ali do primeiro ano, né, da escola, falar sobre esse assunto, né? Então, eu faço bastante palestra em escolas e em faculdades. Infelizmente, uma coisa que falta, né, e vamos chamar a atenção aí, então, das universidades, é que mesmo que na grade curricular, por exemplo, do curso de Direito, que tem, né, a disciplina dos direitos humanos, que aborda um pouco o direito de família, que aborda a questão da violência, é muito pouco. Então, nós saímos muito crus, né? E aí a gente vai advogar nessa área e ver que a realidade, a gente, infelizmente, não teve o contato. Né? Então, a educação é a chave, né? Para mudar tudo. Para mudar. Inclusive na infância, para que homens aprendam desde pequenos quais são os deveres deles como homens. Exato. Né? Eu acredito que isso começa na base mesmo. Porque a gente vive numa sociedade muito machista. Infelizmente, a gente está falando isso porque, claro, é um programa feminino, um programa para mulheres. Então, a gente precisa, sim, trazer consciência, trazer, principalmente, conhecimento para a sociedade em geral. Mas, claro, a gente está aqui defendendo as mulheres. E esse programa, justamente, para isso, né? Aqui o protagonismo feminino tem espaço, e tem espaço mesmo porque é inadmissível, no ano que vivemos, em 2024, em pleno século XXI, o homem ainda não respeitar a mulher. E a gente vive numa sociedade, infelizmente, machista. E a gente precisa começar a mudar isso. E realmente muda com a educação. Mas né, uma educação de base, onde essa criança, ela aprende como é o dever. E, claro, seus direitos e deveres. Mas, com certeza, isso mudaria. A gente não teria esse reflexo aí também de violência, né, na vida adulta. E lembrando que os nossos filhos
são o nosso reflexo, né? Com certeza. Então, assim, as crianças, né? Os meninos têm que ser, sim, educados do que é violência, o que é violência psicológica, o que pode, o que não pode. Mas eu quero também deixar um recado para as mães, né? Mães de menina também, né? Ensinar para elas o que pode, o que não pode, o que é amor, o que não é, né? Exatamente. E não ter, principalmente para as mães que têm um casal, menino e menina, né? Não ter essa diferenciação. Então, assim, o menino tá lá jogando videogame e a menina também tá fazendo as coisas de casa. Porque daí esse menino vai crescer e vai achar que a namorada e a esposa tem o dever de fazer tudo sozinha dentro de casa, né? Sim. E a menina vai achar que não, meu marido, enfim, pode se divertir e eu tenho a obrigação também de manter sozinha a questão de casa, né? Então, um relacionamento, uma casa onde tem violência, vai refletir e essas crianças vão reproduzir. Então, tomem cuidado, né? Com o que vocês falam e como agem perto dos seus filhos. Porque vai ser a referência de relacionamento para essa criança na vida adulta. Então, ela vê a mãe apanhando, vai achar que é normal apanhar. Sim. O filho é a mesma coisa, vai achar que é normal bater. Então, essa consciência começa ali na educação, na base, né, dessa educação para os filhos. E um dado muito importante é que eu não tenho, assim, uma porcentagem, mas vários casos que eu atendi é que a mulher, ela toma a atitude, muitas vezes, de sair do relacionamento abusivo depois dos filhos. Porque fala, comigo eu aguento, né? Sim. Partiu para os meus filhos eu não quero, ou eu não quero que meus filhos cresçam nesse meio. Nesse ambiente. Exato. Então, pensem também, mas não só nos filhos, pensem em você. Você tem o direito de ter uma vida sem violência, uma vida com amor e respeito, né? Doutora, e você já identificou em muitos casos de homens que praticam violência contra a mulher? Eles viviam isso? Já aconteceu? Falou assim, nossa, ele bate porque ele falava que eu via o pai dele batendo. Sim. Eu acredito que isso... Porque um tempo, né? A gente que tem uma certa idade aí, não muito, né? Mas a gente ouvia algumas histórias. Tinha alguém, um tio que batia na esposa, um vizinho. Isso era muito comum há alguns anos. Sim. Porque não tinham leis que protegiam a mulher. Infelizmente eu não tenho muitos dados sobre isso, porque a gente atende mais a mulher, né? Mas, por exemplo, esse programa que eu te disse, né, do Além do Horizonte, que atende os homens, a psicóloga de lá disse, né, que os relatos, eles conversam sobre vários temas, e os relatos que os homens têm é isso. Então, uma infância sofrida, muitas vezes sofreu violência sexual, e violência também física, então eles vão reproduzindo. Né? Então, eu acredito que sim, tem também a patologia, né? A doença, que o agressor fica, né, mais agressivo, enfim, mas também existe, e eu acho que é o fator predominante, é a questão da educação que essa pessoa teve na infância. Né? O que ele presenciou, o que ele viveu, então ele vai reproduzir isso. Sim, que bom poder compartilhar tudo isso com as mulheres, nossas ouvintes. E eu gostaria que, agora, para finalizar, você vê, já o nosso bate-papo correu, já quase 1 hora de programa, e muito bom trazer conhecimento para as mulheres. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essa mulher que está nos ouvindo, que conhece alguém que está vivendo essa situação, ou que ela própria vive essa situação, como sair de uma situação de violência doméstica ou algum relacionamento abusivo. Qual que é o primeiro passo para essa mulher? Mulher, né? Eu acho que não se sinta sozinha, mesmo que não tenha apoio, não tenha rede de apoio, não tenha ninguém. Sempre tem alguém, sempre tem um telefone. Como dissemos aqui, né? Aqui no município de Londrina tem uma rede de proteção, então procure ajuda. É um atendimento que não tem julgamento, não tem... É imparcial. Exatamente. Então, nós estamos para acolher, para ajudar. Não tenha medo de represárias. A melhor atitude que você tem para você mesmo é denunciar.
né? Para que isso não aconteça mais, nem com você, nem com nenhuma outra mulher. Então, e outra coisa, a mulher apoie outra mulher. Sim. Né? Então, se sabe que uma colega de trabalho, uma vizinha tá passando, é um clichê dizer isso, mas antigamente era, em briga de marido e mulher não se coloca a colher, a gente coloca sim a colher. Então, se a sua vizinha grita, pede socorro, liga para um 135. Você pode salvar uma vida. Liga para um 90, até porque pouco se fala. Mas, né, existe o crime de omissão. Então, se a sua vizinha está gritando por socorro e você não liga, você também pode. Aqui, um detalhe muito importante, no município de Londrina existe uma lei dos condomínios. Então, o condomínio de apartamento ou casas que a mulher é vítima de violência dentro do condomínio, o condomínio é responsável. O vizinho vai ser responsável. Então, assim... né? Para que você também faça a sua parte. Exatamente, para que você não seja, para que você não responda um processo criminal de omissão, ajude. Sim. Né? Não tenha medo de se intrometer e salvar realmente uma vida. Obrigada, doutora, por compartilhar seu conhecimento, as leis novas, enfim, e poder ajudar, né, tantas mulheres que vivem essa situação ou conhecem alguém que vivem. Bom, pessoal, gostaria de agradecer pela sua audiência. Estamos no final de mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Na sequência, você fica com o Rádio Show com o Cristiano Pereira. Um ótimo sábado para você. E essa foi a 16ª edição do Mulheres na Paiquerê 91,7. Aqui o protagonismo feminino tem espaço. Todo sábado, à 13h. Eu te espero aqui, hein? Até o próximo sábado. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Todo sábado, à 13h, na Paiquerê, nosso encontro marcado no programa Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes. A cada semana, um bate-papo com uma ou mais convidadas especiais. Acompanhe a programação do Mulheres pelo nosso Instagram, @paiquerê917. Os programas ficam à sua disposição no canal da Paiquerê 91,7, no YouTube.